E aí, galera, beleza? Vamos falar de direito penal hoje. Vamos falar sobre erro de tipo essencial, erro de tipo acidental. Vamos falar sobre intercrimes, vamos falar de crime consumado, crime tentado. Vamos lá? Olha só, primeiro ponto, erro de tipo. Erro de tipo ainda se localiza dentro lá do fato típico. Lembra do fato típico? Crime é todo fato típico, ilícito e culpável. Isso tem que estar na sua cabeça, tem que estar essa tríade. Fato típico, ilícito e culpável. Dentro do fato típico, nós já vimos, dentro do fato típico, eu tenho também a possibilidade de chamado erro. Erro de tipo. E erro de tipo que tem um irmão chamado erro de proibição. Só cuidado. O erro de proibição, ele vai afetar lá a culpabilidade, ok? Já o erro de tipo, ele afeta a tipicidade, ou seja, o fato típico, beleza? O erro de tipo, ele pode ser essencial ou acidental. O erro de tipo essencial, olha o nome como eu falei, essencial, ele vai se dar em cima dos elementos constitutivos do tipo penal. O erro de tipo essencial exclui o dolo. Grava isso. O erro de tipo essencial exclui o dolo em qualquer uma de suas espécies. Ponto. O erro de tipo essencial, ele pode ser de duas espécies. O erro de tipo essencial, ele pode ser inevitável, invencível, excusável ou desculpável, ok? Repetindo, ele pode ser inevitável, invencível, excusável ou desculpável. O que significa esse erro de tipo? Esse não tem boca, o cara erra mesmo. O erro dele, ele erra sobre a elementar do crime. Para ele, realmente, para a situação da pessoa, para a pessoa que comete a ação criminosa, ele não está agindo de nenhuma forma criminosa. Ele pensa que está agindo numa conduta, para ele que entenda, de forma correta. Esses dias mesmo eu estava dando uma aula. Meu celular ficou em cima de uma mesinha do lado do celular de um aluno que estava gravando a aula. Acabou a aula, eu fui e peguei o meu celular pensando ser o meu. E os celulares eram idênticos, até as capas eram idênticas. Eu peguei o celular, virei as costas e fui saindo. E o aluno, inclusive era um curso de policiais, né, que eu estava dando aula para policiais militares. O aluno falou, professor, eu vou dar voz de prisão para o senhor. Falei, pô, por que foi? O senhor está levando o meu celular. Ele falou, ué, seu celular? É. Aí eu fui perceber, realmente era o celular dele. Veja, um exemplo clássico de erro de tipo essencial, inevitável. Desculpável, podia me desculpar, cara, pra mim isso aqui era meu, porque realmente não tinha como eu ser uma. Erro é quando a pessoa tem essa falta de atenção, essa, digamos, essa ignorância da situação. E aí realmente eu percebi que o celular não era meu, era dele. Nesse caso, exclui por completo tanto o dolo como a culpa. Entendemos isso? Mas vamos continuar essa mesma história no meu celular. Imaginamos que o meu celular não tivesse capa, beleza? E o celular do meu aluno tivesse capinha preta, mas a capa é diferente, não tinha capa, o meu não tinha capa, e capadinha preta, ok? E o celular dele, além de estar com capa, a capa era azul, e o meu celular totalmente preto, ok? Dando aula, eu vou e passo a mão no celular dele e saio, mas por erro, sem nenhum dolo. Eu passo e vou saindo. Professor, você está com o meu celular. Quando eu percebo, olha o celular dele. Veja, nesse caso, o erro era inevitável ou era evitável? Me responda. Evitável, né? Porque a capa era azul, diferente. Imagina essa camiseta minha, quando fosse roxa, capa roxa. É diferente do meu celular sem o plástico. Então, veja, nesse caso, o erro, ele era evitável. Entendeu? Ele era uma forma inexcusável, não tinha como eu me desculpar. Indesculpável, ok? Então era um erro evitável, eu podia ter evitado esse erro, se eu tivesse um pouquinho mais de atenção. Nesse caso, o Código Penal fala, olha, Kleber, nesse caso você também não responderá pelo dolo, mas você poderia ter tomado maior cuidado, né? Então nesse caso, Kleber, você vai responder, se for o caso, se o crime tiver previsto pela culpa. Por que eu falei crime previsto? Porque se o crime não tiver previsão da forma culposa, eu não vou responder por nada. Nesse meu exemplo, eu peguei a capa azul, peguei o celular errado. Podia ter um cuidado maior.
Excluí o dolo, não respondo por furto. Em tese, eu responderia pelo furto na forma culposa, só que não existe no nosso Código Penal e em nenhum lugar do mundo furto na forma culposa. Então, nesse caso, eu responderia por algum crime? Não, eu não respondo porque não tem previsão, porque se existisse, eu responderia. Você quer ver um exemplo? Imaginamos a seguinte hipótese. Eu estou trabalhando com um médico, o médico vai me dar uma receita, uma medicação, e fala assim, Kleber, aplica isso daqui no aquele paciente. Eu olho o frasco, ok? A cor é diferente. Normalmente eu passo a medicação, é azul, e ele me dá uma cor vermelha. Cor vermelha, esse negócio está errado. Mas eu penso, mas se ele me deu, né? Então eu vou confiar nele. Mas eu olho, mas vermelho, cara. Se eu tivesse um pouquinho mais de cuidado e eu misturasse, não, parei, deixa eu ver se realmente é a medicação. Mas eu olho, não, beleza, é isso aqui mesmo. Se Deus quiser, não vai dar nada. E vou lá e aplico a medicação e a pessoa morre. Veja, morre por minha culpa. Nesse caso, eu respondo por qual crime? Foi um erro de tipo? Foi. Invencível ou vencível? Vencível. Exclui o dolo? Sim. Qual era o crime? Homicídio. Existe alguma previsão de crime de homicídio culposo? Sim. Então eu respondo por qual crime? Responda homicídio culposo. Muito bem. Entendemos isso? Então o erro de tipo essencial ele trabalha isso. Agora, o erro de tipo acidental, veja, o cara vai responder. De uma forma ou de outra, ele vai responder pelo crime. O erro do tipo acidental, ele vai trabalhar as situações, ele vai em cima, vai incidir nas elementares acidentais do crime. Eu continuo respondendo pelo crime, mas a situação, há uma ação em erro, mas eu continuo respondendo pelo crime. Então, quais são as hipóteses, professor, de erro de tipo, que eu posso dizer para vocês, erro de tipo acidental? O erro de tipo acidental, ele tem várias hipóteses. Eu vou dizer para você as mais famosas. A primeira delas é chamado erro aberracto ictus, ou erro na execução. O erro na execução é quando a pessoa não tem dúvida quanto ao seu alvo, mas por um acidente, por algo que deu errado no meio do caminho, ele não consegue executar o fato criminoso. Aliás, ele executa, mas errando quanto à pessoa que era para acertar. Eu falei pessoa, não confunda, tá? Erro na execução é quando no meio do caminho dá uma coisa errada. Exemplo, eu quero matar um vagabundo, um criminoso que pula o meu mercadinho todo dia e rouba minha caixa de leite na Bezinho. Eu vou enveneno as caixinhas de tabezinho, beleza? Ele pega essa caixa. Mas em vez de ele tomar o leite fermentado envenenado, ele passa para terceiro. E uma terceira pessoa toma. Opa, deu errado na execução. Pergunto, eu respondo pelo crime se eu matar a terceira pessoa que não tinha nada a ver com a história? Sim ou não? Sim. Eu vou atirar. Olha, eu vejo a pessoa, é ela que vou matar. Só que na hora do disparo eu espirro. E a bala vai, a munição vai e acerta outra pessoa que estava em cima do prédio. A pergunta é, eu respondo pelo homicídio? Sim. E olha que interessante. Eu respondo pelo homicídio como se eu quisesse matar aquela pessoa. Se aquela pessoa, por exemplo, quem eu fosse matar, fosse, por exemplo, um policial, eu vou responder por um homicídio na forma qualificada, mesmo não sendo policial. Se eu quisesse matar a minha esposa em feminicídio e eu acerto um homem, eu respondo por feminicídio. Mas é um homem que morreu, não interessa. Interessa o que é a minha finalidade. Entendemos isso? E eu tenho o chamado erro quanto à pessoa. Agora aqui eu tenho dúvida no alvo. Diferente da execução, que eu não tenho dúvida. O erro quanto à pessoa, eu tenho dúvida no alvo. Eu olho, miro e falo, é aquela pessoa que vai matar. Mas eu olho, mas será que é? E eu confundo as pessoas. Normalmente a prova coloca dois irmãos gêmeos, duas pessoas muito parecidas, mãe e filha. E eu nessa dúvida vou e atiro. Em vez de matar a esposa, acerto a sogra. Nesse caso, eu respondo por homicídio qualificado pelo feminicídio. Mas veja, o erro na execução, o erro contra a pessoa também pode ser por bem. Por exemplo, estou numa situação de legítima defesa, beleza? Vem o criminoso para cima de mim, para me agredir. Está eu e minha esposa, ok? O cara parte para cima de mim, o cara bem maior do que eu, e eu só tenho a minha pistola. Não tem opção. Eu vou, quando ele vem para cima de mim, eu vou e disparo.
para repelir a injusta agressão, ou seja, legítima defesa. Eu atiro, pá! Só que na hora que eu atiro, o cara desvia, o cara dá de matrix, a bala vaza, não acerta ele, e acerta uma pessoa que está lá atrás, que estava passando. Acerto e eu mato aquela pessoa. Pergunto, eu não acertei o vagabundo, mas acertei uma terceira pessoa. Mas veja, qual era a minha finalidade? Não era defender? Nesse caso, a ideia era matar a pessoa para me defender, não é isso? Sim ou não? Sim. Então, nesse caso, eu respondo pelo crime? Não. Eu vou alegar legítima defesa, mesmo matando a terceira pessoa. Entendemos isso? Beleza, mesmo matando a terceira pessoa. Esses são os dois erros clássicos, erro contra execução e erro de tipo, tá? Eu tenho mais outras, aberracto ictus, eu tenho chamado resultado diverso do pretendido. O resultado diverso do pretendido, eu quero jogar uma pedra. Aqui é diferente do erro da execução, que erro na execução, eu erro, digamos assim, pessoa a pessoa, né? Era uma pessoa e acabei dando errado, era para acertar o bandido, acertei outra pessoa. Erro na execução. O resultado diverso do aprendido é erro de crime. Eu quero acertar a lâmpada para quebrar a lâmpada de pirraça, que eu sou vagabundo lá, solto estilingue, só que aí eu quebro a lâmpada e depois eu vou e acerto uma senhora com a pedra na cabeça e causo uma lesão corporal nela. Eu respondo pelo dano e pela lesão corporal. Se passa a pedra e acerta só a dona, eu respondo lesão corporal culposa. Resultado diverso do pretendido. Erro é um erro acidental e eu respondo pela lesão corporal culposa que eu causar a senhora. Ah, não é dano? Não. Nesse caso, responde lesão corporal causada à senhora. Beleza? Maravilha. E depois disso, nós temos esse erro acidental, toda. E depois nós já chegamos falando de iter criminis. Veja, iter criminis é o caminho do crime. Eu tenho fases do iter criminis. Qual é a primeira fase? Cogitação. Uma fase interna, uma fase que a pessoa pensa em cometer o crime. Nessa fase não há punição. Eu nunca puno, não existirá punição numa pessoa quando ela está pensando em cometer um crime. Entendemos isso? A partir do momento que ela começa a preparar o crime, a preparação do crime é comprar, por exemplo, vai matar uma pessoa, ele vai comprar uma faca, vai comprar um revólver, vai comprar uma corda. A preparação, em regra, ela não é punível, ela não é punida. Mas, porém, contudo, entretanto, se ela sozinha, ela foi uma fase preparatória e o crime tem essa autonomia de ser tipificada já na fase de preparação, eu tenho a possibilidade de enquadrar o sujeito na fase de preparação por conta da sua autonomia do crime. Por exemplo, a associação criminosa. A associação criminosa, organização criminosa, eu não preciso esperar ele cometer o crime. A partir do momento que eles associaram para cometer crimes, o crime já está consumado. Eu já posso realizar a prisão do cara. Atos de terrorismo, mesma coisa. Apetrecho para o terrorismo, apetrecho para a moeda falsa. Vai fazer a moeda falsa. Não precisa imprimir a moeda ainda. Uma só ideia de ele estar se preparando já tem a configuração do crime. Ok? Porte de armas de fogo, mesma coisa. O porte de arma de fogo ele vai ser punido lá na fonte. Não precisa usar a arma atirar em ninguém. Só o fato de ele estar portando a arma já tem a configuração do crime. Beleza? Depois da fase de preparação é a fase da execução. Na fase de execução, o cara tem três caminhos. Ou existe a consumação, ou existe a tentativa, ou acontece a chamada desistência voluntária ou arrependimento eficaz. A consumação do crime, a consumação é quando todos os elementos do tipo penal se fazem presente à ação. Todos os elementos do tipo penal se fazem presente à ação. Está no artigo 14, inciso 1. Diz-se consumado quando nele se reúne todos os elementos de sua definição legal. Beleza? Se eu tenho todos os elementos, matar alguém, a pessoa morreu, o crime está consumado. Só cuidado com os crimes materiais, crimes formais, crime de mera conduta, crime de permanentes, que tenham sua característica própria para a sua consumação. Fique atento a elas, ok? Beleza? Crime tentado. Grava essa frase. Crime tentado é quando acontece as chamadas circunstâncias alheias à vontade do agente. O crime não ocorre porque ele não é porque ele não quer, é porque ele queria. A frase-chave para você determinar, que chama até teoria de Frank, fala, não, para diferenciar o crime tentado da desistência voluntária, no crime tentado ele fala, eu quero, mas não consigo. Ele fala, eu quero, mas não consigo. Entendeu? Por quê? Porque acontece circunstâncias alheias à vontade dele. Alguém chega, segura ele, ele vai cometer o estupro, vem uma sirene da polícia, ele vê a sirene da polícia, sai correndo, vê as luzes da polícia. Então os elementos do crime tentado
Você tem que ficar esperto, tá? A tentativa está no artigo 14. A natureza jurídica da tentativa é uma causa de diminuição da pena, tá? A pena será diminuída de 1 a 2 terços, ou seja, quanto mais perto da morte, menor, digamos assim, menor será a redução. Menor será a redução, é isso mesmo? É menor o benefício, né? Quanto mais longe do resultado, maior será, digamos assim, maior será a redução. É isso? Maior redução, menor redução. É isso mesmo. Quer dizer que, porque ó, como diminui a pena, quanto mais perto da morte, a diminuição é menor. Digamos, é menor. Isso. Quando for mais longe da morte, a diminuição da pena vai ser maior, ou seja, ele vai ter uma maior redução da pena do que estiver mais perto. É isso daí. Bacana. O que mais? Teoria subjetiva a respeito delas. Classificação dos crimes tentados. Lembra, tem alguns crimes que não admitem tentativa. É o chope. Lembra da seguinte frase: quem toma muito chope pode tomar no cuidado. Quem toma muito chope pode tomar no cuidado. Chope, contravenção, crimes habituais, omissivos próprios, unissubsistentes, onde um só ato já consuma o crime de calúnia, já é unissubsistente, e préter-dolosos, onde tem um dolo no antecedente e culpa no consequente. Cuidado que os crimes culposos, por regra, não admitem tentativa, mas aqueles crimes culposos da chamada culpa imprópria, que são na verdade excesso das discriminantes putativas, é possível a tentativa, tá? Desistência voluntária e arrependimento eficaz. O que é isso? Desistência voluntária é quando o agente voluntariamente não é espontaneamente, quer dizer que ele pode ser incentivado por alguém pode incentivar ele a parar com a ação criminosa. Ele voluntariamente desiste de prosseguir na execução do crime. Aqui não é eu quero, mas não consigo. Aqui ele fala eu posso, mas eu não quero. Ele fala eu posso continuar com a ação, mas eu não quero. A desistência voluntária, por exemplo, ele pode continuar com a ação criminosa. Ele tem 8 tiros. Ele dá 3 na pessoa. Ele pode continuar, mas eu falo, eu não quero. A lei penal dá um prêmio para ele. Ele vai responder apenas pelos atos já praticados. Ele nunca responderá pela tentativa. Cuidado. Desistência voluntária e arrependimento eficaz foram 2 institutos criados para que a pessoa não responda pela tentativa. Eu olho, a prova vai falar assim, Zé das Couves com vontade de matar, deu 2 tiros, podendo dar 5. A vítima ficou com lesão corporal natureza grave. Pergunta, Zé vai responder por tentativa de homicídio ou por lesão corporal natureza grave? Lesão corporal de natureza grave, uma coisa louca. A pessoa vai sair com vontade de matar. Pois é, mas o direito penal dá um prêmio pro cara, fala, desista, se você desistir, eu te dou uma pena menor. O arrependimento eficaz é quando ele já exaure todos os meios executórios. Ele tem 5 tiros, dá os 5 tiros. Dá os 5 tiros e aí, no final, quando ele vai finalizar o cara, ele fala assim, espera o cara tá agonizando, ele vai, se arrepende e leva a pessoa até o hospital e a pessoa sobrevive. Veja. A pessoa tem que sobreviver. O arrependimento tem que ser eficaz. Arrependimento meia boca, a pessoa morre, acabou o prêmio. Ele responde pelo resultado. Entendemos isso? Beleza? Desistência voluntária, arrependimento eficaz. Não confunda com o arrependimento posterior. O arrependimento posterior é uma causa de diminuição da pena. É diferente da desistência voluntária e do arrependimento eficaz, que não é a causa de diminuição da pena. Ele vai responder até onde ele foi. Okay? O arrependimento posterior só vai tratar de crimes que não tenham violência que ameaça a pessoa. São crimes de menor, digamos assim, sem violência que ameaça a pessoa. Ele repara o dano ou devolve a coisa. Qual o momento? Até o recebimento da denúncia ou da queixa, até o momento do recebimento. Não é do oferecimento, é do recebimento. Que mais? Por ato voluntário ou do agente, a pena será reduzida de 1 a 2 terços, a mesma quantidade da tentativa. Beleza? Maravilha. Fique por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.